Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes e pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. É hora de cuidar com os nossos frutos, né? Que tipo de fruto estamos dando, né? Frutos podres, frutos muito bonitos por fora, mas que por dentro são podres, como muitas mangas, né? Agora tá chegando a época de manga e tem pés de manga, árvores mangueira que dá cada manga linda por dentro. Quando a gente corta, que abre tudo podre. E assim é os frutos, as atitudes de muita gente, né? Tem pessoas que na igreja, meu Deus, só falta as asas para voar. Mas no trabalho é desonesto, enrola a empresa, fica horas no banheiro fazendo hora, fica no celular, leva coisas da empresa, no farol, você está de carro, passa no farol vermelho, xinga no trânsito. Às vezes xingar no trânsito é até quase que inevitável, né? Porque os trânsitos de hoje tá só pela misericórdia, né, gente? Pensa. Mas mesmo assim a gente precisa manter a classe, né? Você não pode engolir tudo, aceitar tudo, mas com o linguajar a gente tem que ter cuidado, né? Não pode falar o que o mundo fala. E em casa, né? Em casa é que é difícil, né? Às vezes a pessoa na igreja é tão caladinho, nossa, é uma lady, é um gentleman. Mas em casa é uma berraceira que, ó, o diabo aplaude. Isso são frutos podres. Pessoas que são desonestas, compra e não paga. E assim vai, né? Porque tem aquela pessoa que até deve a alguém, mas não é por escolha. Às vezes você passou por um período de doença, ficou desempregado e as contas se acumulam mesmo. Mas tem gente que é sem vergonha, né? Vai na igreja, mas não tem frutos. E olha, gente, ir na igreja não é garantia de vida eterna não, viu? Não é. A nossa vida aqui na terra é um treino para a gente morar no céu. Nós cristãos que cremos em Jesus Cristo precisamos lutar para aplicar a cidadania celestial aqui na terra. Em nome de Jesus, graça e paz. Marcos 3, a partir do 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse.
Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho muita alegria. Né? O termo comprazo significa em quem tenho prazer, em quem sou honrado. Louvado seja Deus, né? Porque Jesus, ele veio cumprir toda a lei, porque nós não temos condições, irmãos. Se o ser humano tivesse condição de cumprir toda aquela lei, Jesus não precisava ter vindo para a terra para sofrer tudo que ele passou, né? E suportar tudo que ele suportou. Mas ele cumpriu toda a lei, para que nós, pela graça, lutemos para sermos bons cidadãos em nossas nações. Eu não sei no seu país, mas aqui no Brasil, as pessoas é um tal de querer ser judeu à força. É gente usando kippah, né? Tem nada a ver com judeu, nem de longe passou por Israel. E é usando aqueles talit, querendo ser judeu de qualquer jeito. Quando essas modas surgiu aqui no Brasil, eu achei até legal, sabe? Mas depois, irmãos, eu fiquei analisando, meu Deus, Jesus sofreu tanto, né? Sofreu tanto o que ele passou na cruz, a humilhação que ele passou. Ele teve que lidar com os dois mundos, o mundo terrestre dos homens maus, aqueles falsos sacerdotes, falsos pastores da época, e lidar com o mundo espiritual, porque os demônios os confrontavam o tempo todo, e Jesus, mesmo sendo Deus, estava como homem, mesmo sendo homem, mas ele conseguia ver o mundo espiritual, ele via Satanás e os demônios o tempo todo, assim como via os anjos e o Pai. E eu vejo o povo hoje querendo ser judeu na marra, sabe? Sendo que os judeus daquela geração eram horrorosos, e os de hoje não são muito diferentes, não. Se Jesus viesse hoje, eles dariam um jeito de matá-lo da mesma forma. Porque a gente vê pessoas aí de Israel debochando de Jesus, dizendo que tem uma geração, tem uns jovens nessa geração que diz que nem sabe quem é Jesus. Eles tratam Jesus assim, de uma forma tão desonrosa, tão desrespeitosa, que eu peguei asco dessa geração e desse povo, desses judeus que rejeitam a Cristo, que tratam Jesus como um profetinha qualquer, que desrespeitam o seu Jesus. E eu vejo esse povo idolatrando Israel, idolatrando os judeus. Eu sei que Jerusalém é a cidade santa, eu sei que Deus tem um remanescente, sim, para buscar, para salvar, mas fato é que esse povo vai dar conta para Deus, assim como aquela geração maldita matou Jesus. Esse povinho aí que está desprezando Jesus, achando que Jesus é pouca coisa, eles vão se arrepender duramente. Esse pessoal que está trocando o verdadeiro Messias, o verdadeiro Yahushua, pelo... Perdão, gente. Desculpa. Pelo anticristo, eles vão se arrepender amargamente. Desculpem, tá? Mas é que agora aqui tá muito seco. Fez muito calor hoje. Eles vão se arrepender por todo o mal que eles estão fazendo contra a própria vida deles. Né? Porque Jesus Cristo é o caminho que Deus enviou para todo ser vivente, para toda pessoa. Né? Jesus cumpriu a lei, Jesus era santo, ele não precisava se batizar. Como o João disse, João que precisava ser batizado por ele. Mas para ele não deixar brecha, ele fez tudo conforme a lei judaica. E eu vejo hoje tantos pastores, sabe, só prega no Velho Testamento, só prega é Isaías, é Malaquias, é Ezequiel,
é Davi, é Esdras, é não sei quem, é Esther, é todo mundo, menos Jesus.